Você já se perguntou por que, de repente, um serviço público, que funcionava de um jeito, passa a funcionar de outro? Ou por que surge uma nova regra, uma nova burocracia, que parece ter saído do nada e complica a sua vida? Muitas vezes, a resposta não está nas capas dos jornais, nem nos debates acalorados da televisão. A verdade é que muitas das decisões políticas mais importantes que afetam o nosso dia a dia são tomadas longe dos holofotes, de forma silenciosa e quase invisível para a maioria da população. Ao contrário da imagem que temos de grandes discussões no Congresso ou de anúncios feitos pelo presidente em rede nacional, uma parte significativa do poder opera nos bastidores. Pense em reuniões técnicas, comissões parlamentares que quase ninguém acompanha, ou em atos administrativos e portarias ministeriais. São nesses espaços, com pouca ou nenhuma cobertura da mídia, que muitas regras do jogo são definidas. Essas decisões costumam ser apresentadas com uma linguagem técnica, como se fossem apenas ajustes inevitáveis, medidas provisórias ou soluções para problemas burocráticos. O discurso é sempre o de que é algo necessário e técnico, o que ajuda a afastar o interesse do público geral. O problema é que os efeitos dessas medidas, aparentemente pequenas e inofensivas, se acumulam com o tempo. É como um gotejar constante que, aos poucos, vai enchendo o balde. Meses depois de uma portaria ser assinada ou de uma resolução ser aprovada numa comissão obscura, o cidadão comum começa a sentir as consequências na prática. Pode ser a dificuldade para agendar uma consulta no sistema de saúde, a mudança nas regras para obter um benefício social, o aumento de uma tarifa que antes não existia, ou a complicação para abrir uma pequena empresa. Quando percebemos a mudança, muitas vezes não conseguimos conectar os pontos e entender qual foi a origem exata daquele problema. A decisão original já ficou para trás, esquecida no tempo. Análises de documentos públicos e conversas com especialistas em administração pública e ciência política mostram que esse método de governar não é por acaso. Tomar decisões de forma silenciosa é uma estratégia extremamente eficaz para quem está no poder, porque minimiza a resistência e a reação imediata da sociedade. Se uma medida impopular fosse anunciada com grande alarde, ela certamente geraria protestos, debates na mídia, pressão de grupos organizados e um desgaste político enorme para o governo. Mas ao ser implementada aos poucos, de forma fragmentada e com uma roupagem técnica, a resistência se pulveriza. Quando os impactos finalmente se tornam claros e generalizados, o momento do debate político já passou. A janela de oportunidade para contestar se fechou e as novas regras já estão consolidadas, tornando muito mais difícil reverter a situação. Esse mecanismo nos mostra que a política real é muito mais complexa do que as manchetes diárias. O poder não se manifesta apenas nos grandes discursos ou nas votações televisionadas. Ele se move também nos corredores, nas salas de reunião fechadas, nos pareceres técnicos e nos textos de decretos que poucas pessoas leem. Entender esse processo é fundamental para desenvolver um olhar mais crítico e profundo sobre como o nosso país funciona. Significa aprender a olhar para além do óbvio, a desconfiar de narrativas que simplificam demais a realidade e a buscar informações em fontes que vão além da mídia tradicional. É um convite para prestarmos atenção não apenas no que é dito em voz alta, mas principalmente no que é feito em silêncio. Esse conhecimento nos dá poder como cidadãos. Quando entendemos como as decisões são tomadas nos bastidores, podemos começar a acompanhar mais de perto o trabalho de comissões específicas, a ler diários oficiais e a cobrar transparência não apenas nos grandes eventos, mas também nos pequenos atos administrativos que somados moldam a nossa realidade. A política silenciosa só funciona porque a maioria de nós não está olhando. A partir do momento em que mais pessoas começam a prestar atenção, esse poder invisível começa a perder a sua força. Se este tipo de análise te ajuda a entender melhor o que acontece no Brasil e como o poder realmente funciona, eu peço que você deixe o seu like neste vídeo. Isso ajuda o nosso conteúdo a chegar a mais pessoas. Compartilhe com seus amigos e familiares que também se interessam por política e, o mais importante, se inscreva no canal e ative as notificações. Assim, você não perde nenhuma das nossas próximas análises sobre os bastidores do poder. Muito obrigado por assistir e até a próxima.